A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da profecia de Moisés sobre um rei para Israel. O texto está lá em Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20. Esta é a única passagem no livro de Pentateucos que é mencionada a ideia de uma monarquia, de um rei, onde Israel, naquela época, era um estado teocrático e Deus era o seu único rei, mas aqui Moisés prediz que Israel finalmente irá pedir por um rei. Então, já na época de Moisés, há 1400 anos antes de Cristo, ele já estava predizendo que o povo iria pedir um rei para guiar eles, né? Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as outras nações que estão ao redor de mim. Então veja que eles queriam um rei igual como todas as nações tinham ao redor deles. Isso se concretizou lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4, diz assim: Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. No 5, e disseram-lhe, eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constituindo-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nele nos julgue como todos os reis das outras nações, né? No 19, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Então Samuel estava explicando que era Deus que fez todas as batalhas por ele, mas o povo não queria, eles queriam um rei, né? No 20 diz assim, e nós também seremos como todas as outras nações, e nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e para as nossas guerras, né? Então ele queria que o rei julgasse eles e eles voltassem e fizessem as guerras por eles também. Esta profecia Deus revelou a Moisés há cerca de 600 anos antes disso se concretizar. Mesmo antes de Samuel ungir um rei para o povo de Israel. Então veja bem, foi muito tempo, foi 600 anos antes, né? Mais ou menos isso aconteceu depois de mais ou menos 800 anos, né? De 800 antes de Cristo. Estava claro em Israel que Deus pretendia que eles tivessem um rei, como está escrito lá em Gênesis 49, 10. Né? Já estava especificado. Especificando que a dinastia viria da tribo de Judá. Gênesis 49, 10. O cetro não se arretará de Judá, nem o legislador, o rei, dentro de seus pés, até que venha a Siló, e eles se congregarão os povos. Então veja bem que aqui essa profecia, ela serve até para a época de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo era o leão da tribo de Judá. Então Jesus veio da tribo de Judá. Então veja que Deus, já desde o começo, já tinha determinado, mesmo lá em Gênesis, né? Já tinha determinado que isso iria acontecer. Deuteronômio 17, 15. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre Deus irmãos, porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja os de seus irmãos. Então isso já profecia de Moisés ainda, né? Quando Saul foi procurar as jumentas de Quis, de seu pai, e procurando por vários dias, né, por várias cidades, ele não encontrou jumentas, quando chegou a Ramá, na cidade onde morava Samuel, foi procurá-lo para saber se ele podia, né, falar alguma coisa para ele, para poder orientar onde que ele estava a jumento, porque sabia que ele era profeta, né? E falaram para Saul que ele era profeta.
E lá em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 14, diz assim: Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para o alto. No 15, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, no 16, amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o seu povo, porque o clamor chamou a mim. Então veja que Deus já determinou, né? Quando chegasse a Saul, ele ficou perdido ali achando as jumentas do seu pai, e foi tudo preparado por Deus, porque Deus queria ele como rei, né? No 1 Samuel 9:17 diz assim: e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem que vem, já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo, né? Então, Deus já falou para ele: esse homem que já está chegando aí, é ele que eu determinei para ser o rei. Quando Saul, no meio da porta, disse: é aqui que mora um profeta, e Samuel disse-lhe: sou eu o profeta, né? Samuel falou: sou eu o profeta, né? Você está procurando, né? O que você quer que eu faça por você, né? Deve ter perguntado o que você precisa para me fazer, mas Deus já tinha alertado a ele já, né? Está lá no livro de 1 Samuel, do capítulo 9, do 18 ao 27. Disse Samuel a Saul: dize ao moço que vá adiante. Então Samuel ungiu a Saul como rei de Israel. Então ele falou para o moço que estava junto quando ele despediu o moço, né? Eles ficaram lá, ficaram um dia, conversaram. Quando ele despediu, ele falou: fala para o menino ir embora, né? Manda ele para frente, mais à frente, que eu quero falar com você. E ele ungiu, né, a Saul. No 1 Samuel 10:1 diz assim: então tomou Samuel vaso de azeite e foi, derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade. Então ele falou assim: o Senhor ungiu ele como capitão pela sua herdade, né, pelo seu povo. 1 Samuel 10, do 2 ao 16, diz assim: quando chegares o carvalho de Tabor, encontrarão 3 homens, e um levando 3 cabritos, outro 3 bolos e outro, né, um odre de vinho. E eles te darão 2 pães quando chegar ao outeiro de Deus, de Gibeá. Então eles deram 2 pães para Saul, falando: come que vai te fazer falta, né? E esse foi já a primeira profecia que foi dita por Samuel para Saul. Onde morava Saul, encontrará um rancho de profetas tocando saltérios, tambores, flautas e harpas, e profetizarão. Então, continuando a profecia, falou: vai chegando perto da sua casa, você vai achar um rancho ali com profetas ali, você vai profetizar junto com eles, né? E disse assim: e o Espírito de Deus apoderará de ti e profetizará com eles. E voltando a Gilgal, né, a Saul estava com ele para fazer sacrifício de holocausto, e ficará ali até 7 dias, até eu falar, e você, né, pode dizer, né? Até eu te falar. Você deve fazer, né? Você vai ficar mais 7 dias aqui, né? Que eu vou falar o que você vai ter que fazer. 1 Samuel 10, 17. E convocou, pois, Samuel o povo em Mispa. No 18 ao 27 diz assim: dizendo: vós tendes rejeitado hoje nosso Deus para pôr um rei sobre nós. Então, pondo-se ao Senhor vossas tribos e vossas, né, mulheres. Então, ele falou: põe aqui nas tribos e as mulheres, vamos conversar, né? As mulheres
os homens e os milhares que estavam ali junto com ele, né? Samuel, chegando, tomou a tribo de Benjamim e da tribo de Benjamim pela sua família. Tomou a família de Matre e dele tomou a Saul, filho de Quis. E ele não foi achado, né? Então, você vê que foi chegando ali até chegar a Saul, mas Saul fugiu, ele se escondeu. E Deus falou para Samuel, olha, ele está lá na bagagem, vai lá buscar ele que ele está lá nas bagagens, né? E Samuel diz entre as bagagens, olha só, o povo foi buscar a Saul e Samuel os disse, este é o que Deus escolheu para ser vosso rei. E declarou Saul ao povo e foi-se foi-se indo, né, para as suas casas. E Samuel falou, então vai lá para a sua casa. Mas antes disso, ainda Samuel pôs num livro, né, ele marcou o acontecimento num livro para ficar ali registrado o primeiro rei de Israel. E ali mandou o povo ir para casa. Deus dá as diretrizes que o rei escolhido deveria fazer. Então, o que é que ele deveria fazer? Então, isso está lá em Deuteronômio 17:16. Porém, não multiplicarás cavalos para si, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarás por este caminho. Então, isso ele não deveria fazer. E nem ter muitos bens, né? Muito dinheiro, muitos bens, muitas coisas, né? E no 17:17, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie nem prata, nem ouro, multiplicará muito para si. Então, ele falou, olha, você não vai arrumar muitas mulheres, porque senão vai ter confusão, né? Vai se desfiar do caminho e nem juntar muito ouro e muita prata, né? Deus alertou aos monarcas subsequentes de Israel. E muitos violaram todas as 3 proibições, principalmente Salomão, né? Principalmente Salomão violou todas as 3 condições que Deus falou, né? Ele tinha um exército poderoso de muitos cavalos e muitos carros de guerra. Tinha 40.000 estrebarias e 12.000 cavalos. Está lá em 1 Reis 4:26. Então veja que ele já tinha uma multidão, né? 40.000 estrebarias. Imagina quantos cavalos ficavam lá dentro, né? Tinha 40 mulheres e 30 concubinas. 1 Reis 11, no versículo 3 e 4. Veja só, muitas mulheres, né? Que ocasionou um problema para ele, né? Porque as mulheres queriam que ele fizesse os templos que elas adoravam antigamente, e eles fez, né? Os templos até dos deuses pagãos, né? E pagou um alto preço, né? Por isso. E sua renda anual era de 660 talentos de ouro, de Ofir, ouro puro, em 2 Crônicas 9:13. Capítulo 9, versículo 13. Só para você ter uma ideia, um talento de ouro valia 5.000 ciclos. Um ciclo era 11 gramas, 424, aliás, né? Então, era 11 gramas, 424. 666 talentos vezes 3.000 ciclos, né? Um talento tinha 3.000 ciclos. 3.000 ciclos vezes, né? Daria um valor muito exorbitante, né? Ainda tinha que fazer vezes 11,424 para saber quanto que era uma grama. Uma grama de ouro hoje, pura, custa mais ou menos R$281. R$281, né? Então, mais ou menos, ele tinha arrecadado por ano mais de 3 trilhões de reais em ouro, né? Era uma importância muito grande, né? Aqui na conta deu 6 trilhões 427 bilhões 558 milhões 989 algumas coisas, né? Zero eu deixei arredondado porque era 20 centavos, né? Não tinha necessidade de falar. Então, ele arrecadou nas 3 coisas, ele fez as 3 coisas erradas. Tinha muitos cavalos, tinha
muitas mulheres e muito ouro. Isso ocasionou um grande prejuízo para ele moralmente, né? Mas depois ele se arrependeu, quando tinha mais ou menos 60 anos de idade, e ele escreveu o livro de Eclesiastes, né? Então, você vê, de Cantares de Salomão, aliás, Eclesiastes ele mais ou menos escreveu com 40 anos de idade. E o Provérbios ele escreveu ali quando estava com a rainha de Sabá, né? Entre dos 20 a 40 anos de idade, né? Mas ele se arrependeu porque Deus mostrou para ele o caminho certo. E nós se arrependemos também. Veja que a profecia já foi dita mais ou menos mais de 600 anos antes de ser cumprida. Essa é a verdadeira profecia dos reis de Israel. Amém? Que Deus abençoe a todos.